Estamos aí para onde hoje? Vamos agora para a Mio Clinic, vamos entrevistar a Diana Santos. Quais são as perspectivas para este episódio, Júlio? As expectativas são boas para saber a história da Diana, que realmente foi uma história de superação. Olha, podes-me explicar porque é que o meu irmão não leva nada? Ofereceu-se. Dentro deste trajeto todo desportivo, como é que chegaste ao desporto, mesmo especificamente? Ok, eu pratiquei sempre desporto desde que me lembro, não é? Os meus pais sempre me incentivaram a isso, portanto fazia realmente parte da minha vida, da minha rotina diária, e eu confesso que não estava muito voltada para fazer o curso. O meu pai é médico, se calhar não tinha tanto esse objetivo para mim. E a minha mãe já é psicóloga e já ia mais na linha de deves fazer aquilo que te sentes bem. Mas eu na altura sempre achei que gostava muito de animais e gosto, e queria seguir veterinária. Assim, com pessoas não queria, nada com pessoas eu queria, mas animais sim. Portanto, vim trabalhar com pessoas, faz todo sentido. Chega ali uma altura, talvez no secundário, que passou a fazer muito mais sentido. Pensei, bem, se calhar gosto muito dos animais, mas é de gostar, aquilo vai-me fazer confusão. E depois tem uma outra vertente da minha vida que pesa muito, que é o desporto. Na altura sempre voltada para a competição e tudo. Portanto, não foi assim muito bem recebido pela minha família, quando eu realmente disse que queria fazer desporto. Que no secundário já fazias desporto, já estavas a praticar... Sim, eu pratiquei... eu comecei a fazer balé, a minha mãe era bailarina, não é bem desporto. Depois saltei para a ginástica. Eu sentia-me mal com as outras pessoas, era grande. Era grande, mãe, eu sou gorda. Não, realmente eu tinha um corpo diferente da maioria. E acabei por ir para a ginástica acrobática, lá em Tomar. E, não, eu já praticava natação também. Então cheguei lá um momento que eu competia natação e ginástica. Federada, fiz esses dois federados. Fizeste as duas ao mesmo tempo? Cheguei a fazer as duas ao mesmo tempo. Eu fiz outras, patinagem, que idade é que tinhas na altura? Uns 9, quando estava a fazer... Era federada, competição? Sim, mesmo. competição. E gerias as duas bem? Sim, sabes que pelo menos na altura e no interior o nível de treino não era tão intenso. Eu conseguia fazer, por exemplo, 3 vezes um e 2 vezes o outro. Claro que não se chega tão longe naquela modalidade, mas eu até gostava de diversificar. E com aquela idade aguentavas ter mais alguma coisa? E com aquela idade conseguia, claro. Só não queria ir para casa cedo. Que isso era não apanhavas o trânsito do Porto? Também não apanhava o trânsito do Porto. Confesso que a mesma natação nem era em Tomar, que não havia piscinas lá, era no entroncamento, mas realmente a vida é um bocadinho tinhas diferente. que te deslocar, era mais rápido um bocadinho. Tínhamos a carrinha do clube que levava e tudo. E mantiveste então essa prática sempre regular até ao teu secundário? Mantive. Depois naturalmente cresces e começas a ter que escolher uma modalidade. Eu escolhi a ginástica, paralelamente à escola e institutos de inglês e francês, as coisas que fazia. Acho que o desporto começou a fazer cada vez mais sentido para mim nesse sentido, e quando percebi o que era isto dos cursos e seguir, decidi em verdade depois para o curso de desporto. E então estiveste no curso de desporto e depois também ao mesmo tempo estavas a fazer algum tipo de competição? Não, aqui há uma coisa que talvez por eu ter saído da minha zona, fazia parte de eu encerrar, digamos assim, a minha vida de atleta, ainda por cima a ginástica também é um bocadinho precoce em termos do final da carreira. Portanto, eu já não estava a competir. Eu vim para a faculdade... Na FADEUP, para aqui? Sim, na FADEUP. Cheguei a fazer... a treinar um bocadinho mais natação, ainda no CDUC, treinava lá na altura. Estava-me a faltar aquele bichinho do treino, mas como tinha muitas aulas práticas também e treinava para além de, assim, por vontade própria, acabei por fazer assim uma pausa. Então as cadeiras de ginástica e de natação foram as mais fáceis? Foram. Sim. Normalmente as que mais gente tinha dificuldades, que eu tinha mais facilidade. Tu fizeste a licenciatura sem treinar? Só tinhas as aulas? Práticas, só tinhas as aulas? Creio que ainda treinei um bocadinho de natação extra no CDUC. Okay. E quando é que descobres o treino? Logo na licenciatura, no primeiro ano, no gabinete da ginástica havia um professor que estava responsável pelo gabinete na altura, creio, que também estava num clube na Maia. E na altura ele veio falar comigo a dizer que o treinador lá desse clube da Maia tinha saído e que precisavam de alguém para ficar à frente da equipa, na ginástica acrobática. E eu,
não estava a pensar nada nisto. Eu à frente de uma equipa de 19 anos, ou 18 anos. E ele, sim, pá, mas tu e tal, eu não sei o que, eu acabei, porque ainda não tinha o curso, a licenciatura, no primeiro ano ainda não te dá o curso de treinador, ainda não dá equivalência. Então cheguei a fazer o curso de treinador nível 1 pela Federação e no primeiro ano, no fim do primeiro ano da faculdade, já estava à frente de uma equipa. Ginástica? Ginástica acrobática, sim. Na Maia, então? Na Maia. E logo nesse ano eu fui convidada por outro clube, um clube bastante grande a nível nacional e mundial, a ingressar também, a treinar com eles, mais em classes de formação, e portanto saltei logo de um clube para o outro. Mas e depois desististe de dar aulas de ginástica? Não, eu fui dando aulas durante muito tempo. Eu fiz ali uma pausa numa altura que estive, creio que, a iniciar o meu processo de doutoramento. Mas depois eu continuei novamente a dar treinos. Basicamente eu tenho quase 10 anos de treino de ginástica enquanto treinadora de algumas classes de ginástica acrobática, e depois comecei a treinar crossfit e começaram-me a pedir novamente para ver se eu gostava de dar treinos de crossfit. Quando é que descobres o cross? Deixa-me só ficar neste ponto e olhando para esta prática desportiva também, olhando para aquilo que é a ginástica, em que panorama nacional é que se encontrava a ginástica, ou até mesmo agora se tiveres noção do ponto em que está atualmente? Achas que é uma modalidade que está em crescimento? Assim, quando nós falamos na ginástica, há várias modalidades gímnicas. Então, aqui há coisas diferentes, porque, por exemplo, a ginástica rítmica é uma modalidade olímpica, tem um nível de crescimento diferente, por exemplo, da ginástica acrobática, que ainda não é. Sim, são sempre modalidades que não são exatamente como o futebol ou como um ténis, em que são muito mais mediáticas, têm muito mais apoios e, portanto, o nível de desenvolvimento se calhar é grande, mas a ginástica tem um desenvolvimento, tem vindo a crescer e eu agora não tão presente, mas também acompanho mais ainda a ginástica acrobática. Nós realmente temos grandes clubes, temos grandes treinadores e temos uma representação a nível mundial muito forte. Pois, e o facto dessa modalidade, especificamente a ginástica acrobática, não ser exposto, não estar nos Jogos Olímpicos, acredito que também esteja um ponto negativo para a própria retenção. Olhando para a rítmica, a Filipa Martins, a partir do momento em que, a artística, ok, a partir do momento em que surge nos Jogos Olímpicos e é exposto, eu acredito que há uma maior procura. Também. Mas a ginástica tem sempre particularidades, porque o treino envolve muito volume de horas, muitos dias, muito tempo ali, e nem todas as crianças têm essa vontade, ou nem todos os pais também querem dar esse apoio, e por isso nem sempre é talvez o mais procurado. Pois, e neste caso as crianças são expostas a quantidades de volume muito grandes de treino, não é? Por norma, sim. As modalidades individuais e mais técnicas vão sempre exigir mais tempo, falar em quantas mais horas? dedicação. Olha, pelo menos de acordo com a minha experiência e como tu deves começar a desenvolver bastante cedo, logo a partir de 6 anos, 7 anos, tu já começas, se ingressares numa modalidade, numa disciplina da ginástica, seja, por exemplo, a acrobática, já começas a fazer treinos entre 3 a 5 vezes por semana, cerca de 2 horas por dia. Depois vai depender do nível em que estamos a falar. 5 vezes à semana, 2 horas. O que acontece diferente das modalidades coletivas, que se calhar têm jogos todos os fins de semana, e eles ali não vão ter os fins de semana todos ocupados, porque exige uma preparação diferente para aquele momento. Então o CrossFit, como é que surge no meio disto? Então houve uma altura que senti necessidade de começar a treinar. Já estava a sentir saudades, não é? Eu tinha parado de fazer competição e de treinar para além do curso, e se calhar deixa que vá cá ver o que é que acontece, o que é que está por aí, e acabei por ir para um ginásio que estava a iniciar o projeto de uma boxe lá dentro. Esse ginásio era de umas pessoas, minhas amigas, minhas conhecidas, e fazia-me sentido ali entre o trajeto trabalho-casa. E comecei a treinar lá na altura. Ainda não havia o CrossFit assim por aí, eram treinos funcionais, crossfit, Alta intensidade. treinos de alta intensidade,
E rapidamente eu estava num grupo de amigas a treinar no ginásio e já estava a ser captada porque estava a começar a ter uma evolução relativamente rápida. E assim que o próprio ginásio teve esse espaço de boxe, e estamos a falar talvez em 2014, eu comecei a praticar com mais regularidade e aquilo sendo mais parecido com o desporto fazia-me mais sentido. Pois é isso, quando falas que tiveste uma evolução rápida, acreditas que o background de ginasta e também de atleta de natação também te ajudou nessa perspectiva? Sem dúvida, o facto de fazeres desportos e ainda por cima a base do CrossFit está muito aí na ginástica, não é? Os fundamentais, faz uma diferença muito grande. Embora eu fosse grande e pesada e os exercícios que vezes do corpo são sempre difíceis, tenho até uma estrutura boa para o halterofilismo e nem sequer tinha experiência disso, mas os exercícios pendurados na estrutura tornavam-se mais difíceis, mas sem dúvida tinha mais técnica e portanto se calhar não, de certeza faz mas ginástica assim, se calhar és mais forte entre aspas. Se vocês repararem, os melhores atletas por norma são sempre aqueles que são melhores na ginástica, que é o que vai fazer a diferença, pelo menos até um determinado nível. A estrutura e tudo, estás sempre pendurado. A consistência corporal e a execução técnica é sempre melhor. E entrando então nesta vertente em que tu realmente sentes que tiveste uma evolução rápida, tu entras numa vertente mais competitiva? Sim, há pouco tempo depois de começar a praticar, uns 3 meses, creio eu, ainda havia aquele, como é que se chama o... Promo Fitness. Sim, no Promo Fitness, como é que se chama a categoria? A Scale. Eu fui logo, acho que tinha 3 meses de CrossFit, eu fui ao pódio, sim. Então acho que não devia ser complicado, mas temos que olhar um bocadinho para trás que a evolução da modalidade não era a mesma que... Para vocês terem uma noção, eu era muito boa, não? Era muito boa e fazia para aí 3 elevações. E aquilo fazia toda a diferença. De uma pessoa para a outra, a rapariga ou a mulher, ia fazer uma elevação. Elevações street ou keeping pull-ups? Olha, aquilo devia ser um meio-meio, devia ser um meio keeping a chegar lá acima, provavelmente sim. Eu lembro de uma prova de classificação para a entrada, era qualquer coisa, um AMRAP, por exemplo, e depois o final tinha X tempo a fazer elevações e a maior parte das raparigas fazia 0. Pois a modalidade evoluiu muito realmente, que agora quem faz elevações já todas fazem, entre aspas, claro. A partida, a maioria faz. Há aqui o exemplo das elevações que para a mulher era assim uma coisa difícil de alcançar e hoje já acho que há muito mais mulheres a conseguir. Mas naquela altura já havia bastantes participantes nas provas. Nada foi das primeiras provas, não é? Foi das primeiras provas. De pioneira do CrossFit em Portugal. Sim. Não fui a primeira, mas foi uma das, e mulher a praticar e a dar treinos, eu creio que também deve ter sido praticamente das primeiras. E tendo essa vertente toda destas modalidades todas, entrando sempre numa vertente sempre de competição, qual é a importância da competição especificamente para ti? Sentes necessidade de competir? Eu atualmente não estou a competir e provavelmente até pessoas que me conhecem um bocadinho mais de perto têm-me chamado a atenção em relação a isso, parece que falta qualquer coisa na vida e sim, a competição acaba por fazer parte da vida, quer seja um nível mais avançado ou menos, mas estabelece-te aqui um padrão de vida completamente diferente e tu depois padronizas isso para o resto das coisas na tua vida e faz toda a diferença, sim. Até quase como colocares algum objetivo e que no fundo... Um foco, um objetivo e alimenta-te mais o teu dia há sempre algo mais a pensar. É sempre aquele momento de competição ao fim de semana. Para além desse momento de competição, que é uma adrenalina que te leva a outro patamar e aquilo alimenta-te durante muito tempo, é o antes, o preparar, é o durante e o pós. O pós às vezes é assim um bocadinho mais down, mas também tem algum... E então tu de repente entras como uma das atletas melhores a nível nacional e vais então para competições e de repente tens uma competição em França e tens um evento traumático. Consegues especificar especificamente esse evento? Sim, claro. Eu aí já tinha um bocadinho, talvez uns 2 anos de prática no CrossFit. Depois o evento acontece e tu já tinhas anos de prática, 2 anos já de modalidade. Sim, 1 ano e tal, 2 anos, mas como estava a dizer antes, a minha evolução tinha sido muito rápida. E tinha-me até permitido, na altura também não havia ninguém nesse caso, a ir a uma primeira prova internacional e individual, que era um bocadinho mais duro. Aí ser a pioneira.
nesse caso. Sim, a nível individual, sim. Tinham ido anteriormente... Apresentar a Box PT, não é? No apresentar fundo. a Box PT. Tinha ido o ano anterior uma equipa, a essa mesma prova, French Throwdown, e nesse ano ia eu em individual. Não ia só eu, mas era a primeira vez que ia eu e a outra colega na altura. E o que é que acontece? Durante a preparação e numa fase final, uns 15 dias antes de nós viajarmos para lá, no caso era em Paris, eu, num final de um treino, a fazer um exercício que são os handstand push-up, as flexões em pino, lembro perfeitamente, estava a fazer um EMOM e quando faço uma última repetição, não sei, senti assim uma dor no pescoço. E eu pensei, uma contratura, normal, nós tocamos com a cabeça no caso... Abmate. Não estávamos em abmate, na altura treinávamos num colchão assim fininho. Porquê? Porque na competição não tinhas, na altura, Ok. não tinhas abmate. Já era scale, usar um abmate. Era scale. E por isso, para tu treinares igual à competição, fazia assim. Do que deixei totalmente de fazer, mas fazia. Sinto essa dor, penso que há uma contratura, só que aquilo durante aqueles dias vai piorando muito a dor. Eu não conseguia perceber o que era aquela dor, que era uma dor descomunal de cabeça. Eu comecei a sentir muita dificuldade em movimentar, principalmente a zona do pescoço. E depois comecei a fazer uma data de disparates, porque eu queria mesmo ir competir, de dormir com gelo na cabeça, tomar Valiums, anti-inflamatórios. Mas foste ao médico para ver ou não? Pois então, eu Se achei calhar que se não. fosse ao médico... Primeiro tinha 28 anos e diziam-me provavelmente para eu não ir à competição e descansar e tal, e eu não queria ouvir isso, não é? Então eu pensei, se calhar também me mandam tomar um comprimido para a dor de cabeça e isso eu também tomo, não preciso de ir. Portanto, deixa-me ir à competição. Depois eu quando voltar... Aquele mindset de atleta. Exatamente. Vamos aguentar as dores e depois, quando eu vier, logo se vê. E, afinal, aquela contratura que não era contratura, deu para eu depois, 15 dias depois, ter um AVC. Não era uma contratura, era uma disseção numa artéria, na artéria vertebral direita, que é uma das 4 principais que leva o sangue para a cabeça. Portanto, eu fui progressivamente oxigenando menos as células e na noite antes da competição, ou seja, eu já tinha feito o check-in, e ainda bem que foi durante a noite, não estava em atividade, comecei a sentir uma quantidade de coisas estranhas no corpo que eu não estava a perceber o que era, e tive que chamar um médico lá para o hotel, e por aí deu-se a sucessão dos acontecimentos do AVC, até eu ir para o hospital e me explicarem o que é que estava a acontecer com o meu corpo. Desde o momento em que tens a dor, basicamente a partir do momento em que tu fazes handstand push-up até o momento em que tu sabes a notícia, quanto tempo é que passou? Especificamente? Daquilo que eu me recordo, eu tinha 15 dias que separavam o momento do handstand push-up e o dia em que chegámos lá. Eu quando cheguei lá já estava com umas dores insuportáveis, não conseguia mais quase levantar a cabeça. E eu isto não se pode provar, mas talvez o facto de ter ido de avião tenha também já ali aumentado a questão da pressão, a questão do corte na artéria e ter acelerado também o AVC, mas ia acabar por acontecer. Tu achas que foi daquele exercício ou foi várias coisas? Foi vários fatores? Isto não podes ter 100% de certeza, mas aquilo que eu relatava, o acidente, fazia todo o sentido à comunidade médica em relação ao tipo de corte que era, porque parece que até é um tipo de acidente que acontece em pilotos, que são movimentos de chicote com a cabeça, ou seja, é um impacto, é um choque bruto, é um choque ou um movimento de chicote quando há, por exemplo, travagens, e que dependendo do ângulo em que aquilo acontece ou da força, lá está, eu não caí. Agora, se há predisposição da artéria, essa parte tu não consegues medir. Agora, daquele exercício, acho que faz todo sentido. Na altura em que sabes a notícia, tu estavas consciente? Olha, mais ou menos. Eu estive ali muitas horas ainda no quarto, em que nós estávamos a pensar que aquilo seria, sei lá, um mal-estar por uma medicação que outro médico que tinha ido lá ao hotel me tivesse dado, até o momento em que eu já não conseguia ver, não conseguia andar, punham-se o meu corpo, caía totalmente para o lado, muitos vómitos. Isso foi no quarto de noite? No quarto, no hotel. Estava lá a tua equipa que foi contigo? Olha, estava a equipa, mas como estavam a dormir, eu decidi não chatear ninguém. Ir à recepção e pedir um médico e ficar na recepção porque não me estava a sentir bem, por isso as pessoas só deram por mim já de manhã.
Fogo, não avisaste. Mas tu ainda estavas no hotel? Ou Eu estava já? no hotel. Eu decidi que não vale a pena chamar ninguém. Eu fico aqui, trato. Foi até o senhor da recepção que me levou ao quarto e me deitou lá. E depois então chamei o meu treinador. O meu treinador não estava na equipa, estava noutro hotel. E quando chegou ao pé de mim eu já devia estar muito inconsciente. Mas ficaram várias horas ali, naquele conjunto de episódios, até eu dizer, olha, levem-me para o hospital, porque eu não sou nada disto, eu não sei o que é que se passa. E ainda fui de braços para um hospital, ainda tive não sei quantas horas, e já não me lembro, a fazer exames, queriam-me dar alta nesse hospital, um hospital militar lá em Paris, porque nada dava, não tinham feito ressonância. E eu disse, por favor, não me deem alta porque eu não estou bem. E quando fazem a ressonância, detectam lá a tal disseção e aí sou imediatamente transferida para o hospital universitário de lá. E é só quando eu chego lá que eu me lembro da cara do neurologista a falar comigo e a explicar-me o processo, ao qual eu pensava, vocês não sabem quem é que eu sou, então amanhã levanto-me e vou fazer a prova da natação na competição. Foi o que eu pensei. Tenho noção que devo ter perdido muitos momentos ali de consciência. Pois. Não tenho consciência disso. Tenho noção de ver umas coisas turvas. Inclusive, os médicos achavam que eu estava com perda de realidade. Não estava a perceber muito bem porque eu estava a encarar aquilo assim, até me ria. Porque eles estavam a dizer, eu disse, não há nada disso. Olha, agora eu, nesta forma física, terá uma coisa dessas. Não acreditava. E depois o processo de recuperação, que tipo de limitações é que acabaste por ter? Eu não sei se pelo número de horas que estive para ser assistida, eu realmente fiquei com muitos déficits. Também por ter sido ali numa zona, no cerebelo, acabei por ter déficits, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Normalmente as pessoas associam muito a AVC a uma paralisia de um dos lados, que eu tive, mas depois tive outras coisas do outro lado. Então, basicamente, eu fiquei com quase tudo o que eu tinha já desde essa altura, mas foram melhorando algumas coisas. Eu passei a ter metade do corpo que eu não sentia e aí eu tive uma paralisia, tanto facial como essencialmente do pé, que foram melhorando. O olho mesmo estava fechado e hoje em dia, como podem ver, já não está tanto. Depois tinha um olho que rodava e desfocava, que isso tem um nome, e continuou. Eu vejo duas imagens de um lado, que é o lado contrário ao lado que eu tenho a paralisia. Esse lado, no caso do meu lado direito, tem ali um ângulo que eu vejo duas imagens de diplopia. A questão do olho rodar também um bocadinho, e habituo-te a viver com isso. O lado esquerdo eu fiquei sem sentir dor e temperatura, ou seja, não tenho noção. Não sentes o lado esquerdo ainda? Não, sim, daqui do pescoço para baixo não tenho. Marta até acabou por desabafar connosco a dizer que estou basicamente a fazer treino de pernas tudo no lado tipo cansas. Pois é muito engraçado, fazes treino unilateral. Imagina, vais fazer uma prensa ou um pistol. Se acabares de fazer 20 a uma perna, a perna que não sinto está ali espetacularmente a fazer várias repetições, e a outra, sentir. É quando tu reparas realmente por não teres o fator dor. É claro que tem que ter cuidado com isto. Pois é isso, tens de ter cuidado porque também a perna esquerda, ou a perna está ali, está a treinar. Não sinto temperatura, portanto é fácil a me cortar ou queimar também. É como se não tivesse a acontecer aquilo. E a parte que me mais incomoda a nível desportivo, eu tive uma parte muito afetada, que é a parte vestibular, e por isso eu não conseguia andar, eu caía para o lado. Ora, eu já ando, faço o meu dia-a-dia, mas eu tenho muito desequilíbrio. Por exemplo, se eu juntar os pés e fechar os olhos, eu caio para o lado. E tudo o que seja, por exemplo, subir e descer rápido, o meu corpo faz oscilações, ou imagina saltar e rodar, eu perco a noção do espaço, perco mesmo, como se fosse uma confusão mental, e mais certo é cair. Ora, isso inibe-me fazer uma quantidade de esportes. Andar de bicicleta, skate, surf, desportos com bola, rotação. E nesse caso, bem, para os médicos não faz diferença nenhuma. Tá bom? Aperta a mão, baixa, levanta, agarra qualquer coisa, até consigo trabalhar, falar. Mas desporto ficou muito aquém daquilo que eu queria. E olhando para isto, se não me engano, tu estiveste no hospital de Paris, se não me engano, internado há cerca de um mês? Foi um bocadinho menos, tive 2 semanas e tal. Ok, e tu já fizeste logo algum trabalho específico de recuperação? Eu tinha o meu treinador da altura comigo, que bastante aflito deve ter
passado o dia a investigar sobre aquilo e para grupos de apoio nos Estados Unidos, para pessoas com o mesmo tipo de acidente, e foi vendo o que é que ele podia fazer assim que eu pelo menos pudesse pôr, sei se dos cuidados intensivos e fosse para a enfermaria. E então ele montou-me logo no quarto, estava num quarto sozinha, tive essa sorte, linhas no chão e coisas, que era para eu fazer os exercícios que ele estava a ver de reabilitação, que foi um bocado criticado na altura por algumas pessoas, não pode, e vou-vos dizer que me fez toda a diferença. Eu lá nos corredores andava com ele, a marchar eu conseguia andar mais a direito, assim numa linha, ia batendo assim com a cabeça nos cacifes, de lado e tal, desequilíbrio, mas chamavam-me o Cristiano Ronaldo lá no hospital. Ai, Cristiano Ronaldo! Portuguesa. Era Cristiano Ronaldo. E lá ia subir escadas e comecei a trabalhar o equilíbrio e fez muita diferença. Isso foi basicamente a reabilitação que eu fiz lá. Ainda chegou a vir um fisioterapeuta e depois eu tinha que decidir lá naquele momento se eu queria ficar lá mais tempo e passar para a aula da fisioterapia ou não. Eu queria lá ter ficado, mas o meu pai achou melhor eu vir para Portugal. Disse, não, estás maluca, tens a tua família lá, vai-se, não preciso, só preciso E depois ficar fizeste aqui. o processo de reabilitação. Eu fiz, olha, eu naturalmente pela proximidade familiar era para ter ido para Lisboa fazer em Alcoitão, mas sou um bocado teimosa e achava que tinha que passar isto sozinha e que meus pais não tinham que ter nada a ver com isto, nem queria ver família, então disse, pai, mãe, não, eu quero ficar no Porto. Mas no Porto com quem? Como? Se não, eu tenho, os meus amigos ajudam-me, há um centro aqui recente, na altura muito recente, igual ou semelhante àquilo que se faz em Lisboa e eu quero ficar lá. Faz, pronto, então queres. E consegui voltar para Portugal, porque tive ali muito tempo, os médicos não sabiam se eu poderia vir de avião ou não, acabei por vir de avião com o aval da comunidade médica cá, para se acontecesse alguma coisa no voo, não serem responsáveis a França. Cá cheguei e tive pouco tempo à espera e fui internada nesse centro de reabilitação aqui do Norte, E o processo onde foi... iniciei a reabilitação intensiva. Fiquei lá internada e tinha o dia todo com todas as E terapias. o processo de recuperação e reabilitação era idêntico ao que estavas a... Não, ali numa fase inicial não fazia nada, dava a fazer umas coisinhas mais físicas. Eu chego ao centro de reabilitação, já tens terapia da fala, terapia ocupacional, fazia fisioterapia na água, fisioterapia de manhã e tarde. Mais tarde consegui que me deixassem ir ao ginásio e fazer um bocadinho mais do que na fisioterapia mais tradicional. E depois tinhas acompanhamento psicológico também, com psicólogos, e portanto aquilo depois encaixava tudo na tua grade horária, para além de almoçares e lanchares e essas coisas, e por isso, assim, estava bem acompanhada, para além de teres os médicos também, a parte da medicação e tudo, esse acompanhamento se for necessário. E acreditas que esse processo de recuperação foi mais fácil a partir do momento que já tinhas alguma resiliência de atleta? Sem dúvida. Vês muito quando tu chegas a um centro destes, o tipo de pessoas que estão lá. Bom, depois aquilo também é dividido por aulas e ali nos AVCs é muito mais comum haver pessoas mais velhas, também problemas de saúde que não era o meu caso. E vês uma diferença logo grande entre pessoas mais jovens, que têm outra resiliência também na vida, e os mais velhos, à partida. Depois, infelizmente, há muitos jovens também, e dentro dos mais jovens vês a diferença. Havia eu, a atleta, e não tinha nada a ver. A forma como encarava, a forma como me dedicava e o resultado que tinha foram muito diferentes. E eu sempre vejo sempre isso como o resultado da prática desportiva que eu tinha. Embora eu fosse muitas vezes apontado ao dedo, tu estás aí porque fazia essas coisas malucas no desporto. Pois, a questão é mesmo essa. É que tu tinhas o lado de culpar o desporto e sabias ao mesmo tempo que a prática de exercício te fazia bem e que te ajudou a recuperar. Eu não tinha. As pessoas à minha volta tinham essa... exageraste, que é sempre a palavra exageraste, agora estás aí, estás a ver? Sempre te avisei que estavas a exagerar. Eu dizia, não, calma, isto não tem nada a ver, isto pode acontecer, é um acidente. Okay? Vamos olhar ao contrário, o que é que de bom deu o desporto que eu fazia para eu agora enfrentar este acidente de uma forma diferente. Mas as pessoas não viam isso, mas eu tinha isto dentro da minha cabeça. E eu tinha ainda mais garra para passar aquilo e, primeiro, eu queria voltar já ao CrossFit e fazer tudo aquilo que fazia. Nem que fosse para dizer, estás a ver? Não foi por isso, eu consigo. Não, a culpa não foi disto e eu consigo.
Depois, porque eu queria mesmo mostrar, calma, só vou-vos mostrar que o desporto vai fazer exatamente o oposto. Não é o que vocês estão a dizer que fez mal, o desporto é que vai fazer bem. Então era aquilo que estava na minha mente todos os dias. Eu vou ficar bem, o mais rápido possível, e vou mostrar a esta gente toda que é o desporto que me vai fazer ficar boa. Não, mas a história que realmente é muito boa, mas é devido à mentalidade mesmo que tu tens, porque de certeza que eles têm casos e casos lá que não têm essa mentalidade. E isso, o desporto é que te deu isso. É muito bom. Eu acredito mesmo que sim. Acredito mesmo que sim. Tanto a nível físico, como se calhar até é mais importante nesta parte, a nível psicológico, a forma como encaras o processo, a forma como encaras a reabilitação, como te predispões, como te focas. Para mim... Mas tu também agora encaras o desporto de outra forma. Entretanto, acho que desde aquele momento em que eu estive ali a olhar para aquelas pessoas por alguma razão mal, acidentes da vida, doenças que causaram algum problema muitas vezes físico, e vejo que o exercício, para além deste mindset da competição, pode ter, que o exercício físico, a diferença que o exercício físico pode fazer na vida destas pessoas. Ok, podia ser antes do acidente, mas e depois? Eu tenho um acidente e tenho déficits motores ou cognitivos. E como é que eu com o exercício posso fazer tanto nestas pessoas? E mais, eu via que mesmo os próprios centros ficavam muito aquém daquilo que eu estava a ver que podia ser feito com o exercício. E então pensei, isto se calhar agora faz-me todo o sentido. Não é que eu não olho para a competição como uma parte muito importante da minha vida, mas se calhar eu olhar também para o exercício físico como uma forma de poder reabilitar pessoas, ajudar pessoas a ultrapassar um determinado problema ou dar-lhes uma longevidade com mais qualidade de vida, se calhar isto está-me a fazer neste momento mais sentido. E pronto, foi a partir desse momento, não foi logo, mas depois de eu voltar a trabalhar e um tempo depois que eu comecei a tentar focar-me mais para essa área do exercício físico. Tu tiveste alta, quando é que tu sentiste que estavas a ficar melhor? Basicamente períodos de internamento máximos. E depois tu chegas a um período máximo e depois eles voltam a reavaliar se há uma nova possibilidade de te internar ou não. E porque não há assim tantos centros e as vagas não são muitas. Eu cheguei a um período máximo de um mês. Tiveste lá um mês. E foi reavaliado. E realmente a médica disse que estavam disponíveis para me voltar a fazer novo internamento, porque ainda tinha uma margem grande de evolução e havia coisas que eu tinha, nomeadamente a terapia da fala, não era para falar, era porque eu tinha disfagia, portanto, dificuldade em engolir. E havia muitos exercícios ainda que eu precisava de fazer acompanhado aí nessa área, e continuo com essa dificuldade, mas de forma diferente. E eu disse, não, mas eu agora já não quero, porque com tudo aquilo que eu já tinha aprendido, com a forma como eu já me via, eu pensei, espera, eu consigo agora fazer isto tudo, mas fora, vou para a minha casa e vou fazer fisioterapia ou exercício no ginásio, posso ir de manhã e à tarde, que é aquilo que eu preciso, posso me inscrever numa piscina e trabalhar na água, que sentia muito bem para trabalhar o equilíbrio. Posso me inscrever nos ginásios e fiz isso para fazer aquelas aulas de coisas relacionadas com equilíbrio, que estava péssimo. E terapia ocupacional, fui comprar montes de coisas que fazia para trabalhar em casa e falta-me a terapia da fala, fui fazer terapia da fala no particular. Pronto, eu tinha essa possibilidade de ajuda familiar para me manter a fazer isso e, portanto, depois continuei vários meses a fazer basicamente um centro de reabilitação individual. E entretanto, depois voltaste a fazer CrossFit? Ora, logo, não é? Foi assim que eu pude entrar no ginásio, não era um CrossFit, mas se calhar, quando eu peguei numa barra, eu me lembro de uma sensação tão boa. Primeiro já não sentia um lado, era diferente, então aquilo até me trazia uns entusiasmos, que era, agora com estes déficits todos, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? E aquilo tinha uma certa piada. E indo em conversas com o meu médico, agora o que é que eu já posso fazer? Já posso saltar? Não, então, ainda não. Quanto tempo? E negociava com ele, então vamos dar mais 3 meses, ok, 3 meses, 3 meses e um dia, ok, já vou fazer o primeiro salto. E entre a negociação com o meu neurologista
e com o meu treinador que me ajudava e comigo mesmo eu fui alcançando o dito CrossFit e com o tempo, eu agora não vos consigo precisar, fui conseguindo fazer basicamente todos os movimentos que eram um dos meus objetivos, incluindo o pino e o handstand push-up. Estás a fazer o pino? Fiz, assim que combinei com o médico no dia 1, depois de ele me permitir, eu fui logo à boxe e fiz um pino. Depois, devagarinho, fui fazendo handstand Grande push-up. superação. Que era a minha situação. Ou andar em pino, etc. Depois era entrar numa competição. Fui vendo que afinal a coisa não era tão fácil e individual estava difícil e tive vários colegas na altura que me incentivaram a fazer equipa, em que eu fosse, digamos, uma suplente e pudesse fazer alguns lotes. E ainda fiz 2 competições em equipa, fomos ao pódio e tudo. Sim, ainda competi. Ainda fiz, aliás, fui a 3. Ainda consegui fazer handstand walk unbroken na última prova que fiz e vários muscle-ups, o meu braço também ia um de cada vez. E naquele dia que eu fiz tudo, menos, não fui fazer handstand push-up em prova, isso eu não quis voltar a fazer. Eu disse, pronto, agora chegou o fim. Okay. E tendo este histórico e pensando agora mais uma curiosidade minha, muitas vezes as dores que uma pessoa vai sentindo quando treina são muito idênticas, acredito, à dor que tu poderias estar a sentir. Tu próprio não sentias algum medo, alguma vez, alguma dor que seja idêntica, tu nunca ficaste com medo que poderia ser? Acho que há uma coisa característica que é os AVCs fantasmas. Depois de tu teres acho que é habitual as pessoas terem por medo. E eu creio que fui mais uma vez só ao hospital, sim. A primeira coisa que eu pergunto ao médico é, agora sempre que eu tiver dor de cabeça, eu vou morrer de medo, acho que vou ter um AVC. Disse, ok, então vamos lá. Dor de cabeça, podes tomar um Benuron, um comprimido para a dor de cabeça. Não passa. Vamos tomar o segundo. Não passa. Ou dores que te acordam de noite. São sempre dores de alarmar. Então eu fiquei mais ou menos por aí. Ok, tenho uma dor, ando sempre com um comprimido, a dor de cabeça. Tenho uma dor de cabeça, tomo logo um comprimido. Depois a coisa está, pronto. No início, sim, era às vezes, não estou a sentir o corpo, não estou a sentir. Que era aquele formigueiro que dá inicialmente daquele lado do corpo. E uma vez ou outra, assim, uma vez cheguei a ir ao hospital, depois desisti, estive lá um bocado à espera e acabei por me vir embora. E depois estás durante um tempo em que podes ir fazendo os exames, tu vês que está a circular o sangue e vai-te dando um bocadinho mais de motivação para continuar e de te acalmar o stress. Mas sim, se calhar há ali um tempo inicial em que tu estás muito mais a tentar identificar que dores é que... E hoje, então o teu tipo de treino que fazes hoje atualmente não é CrossFit? É alguma coisa direcionada para treino? Eu continuei a trabalhar sempre no CrossFit até há pouco tempo. Primeiro porque gosto da comunidade, gosto da modalidade e tinha mesmo muita necessidade de mostrar a mim também que eu não estava nada magoada com aquilo que tinha feito e com a modalidade, eram coisas completamente distintas. Portanto, teve um trajeto na minha vida nesse sentido. Deixei de o praticar até porque depois comecei a fazer outras coisas na vida e já não encaixava a boxe no meu dia-a-dia. Agora, comecei a perceber que era meio estúpido eu estar a insistir em determinados movimentos que me causavam assimetrias corporais. Movimentos olímpicos que sejam acima da cabeça. O meu corpo sistematicamente faz um desvio. Ora, fazer 100 vezes uma coisa com um determinado peso ao longo do tempo vai-me ficar... Eu já tenho... o meu corpo já entorta para um lado. Nós já somos todos assimétricos. Eu digo, pensa, a longo prazo vou ficar aqui com uma sobrecarga na coluna e uma assimetria grande a nível muscular. E por isso tive que pensar, se calhar mais vale ir para um ginásio, fazer o meu treininho mais calmo. Vou fazendo o que eu sentir que vou conseguindo, entre corridas, trabalho de musculação diário, e depois vamos ver o que é que a vida me vai reservando por aí. A natação é uma coisa que eu me sinto extremamente bem a fazer. Tens feito natação? Voltei a tentar encaixar isso no meu dia, mas vi que os horários entre o nosso trabalho, que trabalhamos na área, e das aulas, que é espetacular, temos alguém a mandar em nós e fazer o nosso treino. Então isso, o gosto que eu tenho de ir a uma aula, não ter que pensar, e não consegui, é muito tarde. Pois, os teus horários não consigo. Os meus horários
no trabalho e encaixar. Depois também é preciso descansar, também é preciso Então estar um agora bocadinho em casa. é só musculação. Atualmente, para além daquelas coisas... Mas e corrida? Podes? Tu estás a Sim, dizer sim, que sim. Inicialmente tinha alguns cuidados. Porquê? Imagina vais a correr na rua e tu tens de fazer, desviar a cara, para ver, eu desvio logo, ou agora melhor, desviava logo o corpo, os barulhos também me faziam confusão, eu reagia, era capaz de cair para um carro. Hoje já eu evito correr no meio da cidade. Olha, não consigo passar em passeios estreitos, entre um passeio estreito e um poste, por exemplo. Eu fico ali, aquilo dá-me um desequilíbrio. Mas corro à vontade. Não é a coisa que eu mais gosto de fazer, mas já me prometi, agora recentemente, que eu até vou investir mais nisso. a corrida. Fixe, incrível. Top. Não temos mais nenhuma questão. Incrível história, muito bom. Muita boa superação, um exemplo. Não, eu gostei muito da parte de que realmente é uma superação e um exemplo para todos, até para a comunidade de desporto é mesmo um exemplo. Realmente é uma história de superação muito, muito boa. Mas nota-se que também a mentalidade que tens é incrível. Vou-te já dizer, tu passaste coisas sozinhas, nem ligaste. Tu Sim, contaste aí coisas que Se calhar eu tenho uma questão. Eu acho que é mesmo incrível o que tu passaste. Até tenho aqui uma questão. Porque tu regressaste a Portugal Sim. e ficaste aqui no Porto, não foste Se para Lisboa, para edificar, a mas família. eu sou um bocadinho assim. Isso tem a ver com a minha forma E eu acho que de... tiveste uma mentalidade mesmo fora do comum também. Apesar de tu superares bem com a atividade física e a atividade física deu-te muito também para tu superares isto. Foi um acidente, como tu disseste, um acidente acontece até sair de casa, acontece. Sim. Mas superaste bem porque tens a mentalidade mesmo muito boa. E se superares isso sozinho, mesmo ficares no quarto cheio de... Eu só de imaginar-me, claro que eu sou gajo, não é? Eu só de imaginar no quarto do hotel cheio de dores. Eu hoje tive uma dor de lombar, foi nas férias, eu liguei ao meu irmão, olha pá, estou aqui, estou a imaginar. Tenho a minha forma de ser. Desta separação toda e dentro deste processo todo, tu tendo o teu pai, se não me engano, médico e também psicóloga, eles estando direcionados para a parte da comunidade médica, como é que eles também interviram perante isto? Sempre foram um apoio ou também foram uma barreira nessa perspectiva? Não, depois de ver a filha acidentada, Sem dúvida, naturalmente... sim. Mas dentro deste processo, depois de tu queres mais e tu queres ir treinar... Vou-te ser sincera, eu não senti que eles estivessem muito felizes com isso, porque tinham receio, eu compreendo esse lado. Mas os meus pais sempre me deram apoio em relação às minhas decisões. E por isso, se eu decidi que ia voltar a fazer crossfit, e se eu decidi que ia voltar a fazer handstand push-up, e que eu queria ficar sozinha, eventualmente eles diziam, filha, não era isso que nós queríamos para ti, mas se tu achas... Pronto, olha, nós estamos aqui para te apoiar. Sempre foi essa postura que eles tiveram na vida. Não quer dizer que depois, se não acontecesse alguma coisa, não dissessem, estás a ver? Tínhamos-te dito. Mas neste caso acho que correu bem e por isso... Pois, os teus pais deviam ter dito mesmo que dizem ao meu irmão, que estás a competir, estás a abusar, estás a passar o limite, tu também ouviste isso, de certeza. Sim, ouvi. Deles, e quando isso aconteceu é normal também uma parte deles dizer... Naturalmente depois de eu estar na cama não estavam ao telefone a vir a dar na cabeça, mas posteriormente... Mas é normal eles também dizerem aquela parte, olha, vês, eu tinha-te dito, mas é normal, não é? É parte do pai também. Sim, olhando para pai e mãe é normal e realmente se calhar não sou a filha mais fácil. Quantos irmãos tens? Tenho um irmão, mais novo, tenho um irmão. Os são mais mimados. Somos diferentes. Não, mas foi bom. Obrigado. Obrigada.